israelitas de Dan, Berseba e de Gileade saíram como um só homem e se reuniram em assembleia perante o Senhor em Mispá. Os líderes de todo o povo das tribos de Israel tomaram seus lugares na Assembleia do Povo de Deus, 400.000 soldados armados de espada. Os benjamitas souberam que os israelitas haviam subido a Mispá. Os israelitas perguntaram: como aconteceu essa perversidade? Deixa eu só fazer uma digressão. Lembrando a você que o capítulo 20 é a continuação daquele 19 esquisito que a gente leu na semana passada, que o levita entregou a concubina dele para alguns vadios da cidade de Gibeá, que a violentaram a noite toda. Depois essa mulher morreu de manhã na porta dele. Ele pegou a mulher, cortou em 12 pedaços e espalhou em todas as regiões de Israel. Então, capítulo 20 é o que acontece depois disso. Tá certo? Depois que ele pega a mulher, corta em 12 pedaços e espalha. Então, ali juntaram-se os homens, como se fosse um homem só, tantos 1.000 soldados aí, perguntaram aos benjamitas, né? Ou perguntaram ao levita, como aconteceu essa perversidade? Estão perguntando ao levita, tá? O levita, então, agora vai responder. Então, o levita, marido da mulher assassinada, disse: eu e a minha concubina chegamos a Gibeá de Benjamim para passar a noite. Durante a noite, os homens de Gibeá vieram para atacar-me e cercaram a casa, com a intenção de matar-me. Então violentaram a minha concubina. Ela morreu. Peguei então a minha concubina, cortei em pedaços e enviei um pedaço a cada região da herança de Israel, pois eles cometeram essa perversidade e esse ato vergonhoso em Israel. Agora, todos vocês israelitas manifestem-se e deem o seu veredito. Então todo o povo se levantou como se fosse um homem só, dizendo: nenhum de nós irá para casa, nenhum de nós voltará para o seu lar, mas é isto que faremos agora contra Gibeá. Separaremos por sorteio de todas as tribos de Israel, de cada 100 homens 10, de cada 1.000 homens 100 e de cada 10.000 homens 1.000, para conseguirem provisões para o exército poder chegar a Gibeá de Benjamim e dar a eles o que merecem por causa do ato vergonhoso cometido em Israel. E todos os israelitas então se juntaram e se uniram como um só homem contra a cidade. As tribos de Israel enviaram homens a toda a tribo de Benjamim, dizendo: o que vocês dizem dessa maldade terrível que foi cometida no meio de vocês? Agora entreguem esses canalhas de Gibeá para que nós o matemos e eliminemos esse mal do meio de Israel. Mas os benjamitas não quiseram ouvir seus irmãos israelitas. Vindos de suas cidades, reuniram-se em Gibeá para lutar contra os israelitas. Naquele dia, os benjamitas mobilizaram 26.000 homens armados de espada que vieram das suas cidades, além dos 700 melhores soldados que vieram de Gibeá. Dentre eles, alguns canhotos, né, muito hábeis, e cada um deles podia atirar com uma funda uma pedra num cabelo sem errar. Nossa, é muita precisão, né, gente? Você entendeu aí a perspicácia, né, do cara? Israel, então, sem os benjamitas, convocou 400.000 homens armados de espada, todos eles homens de guerra. Os israelitas, então, subiram a Betel e consultaram a Deus. Quem de nós irá lutar primeiro contra os benjamitas? Perguntaram. O Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Na manhã seguinte, os israelitas se levantaram e armaram acampamento perto de Gibeá. Os homens de Israel saíram para lutar contra os benjamitas e tomaram posição de combate contra eles em Gibeá. Os benjamitas saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22.000 israelitas no campo de batalha. Mas os homens de Israel procuraram animar-se uns aos outros e novamente ocuparam as mesmas posições do primeiro dia. Os israelitas subiram, choraram perante o Senhor até a tarde e consultaram o Senhor: devemos
atacar de novo os nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu: vocês devem atacar. Então os israelitas avançaram contra os benjamitas no segundo dia. Dessa vez, quando os benjamitas saíram de Gibeá para enfrentá-los, derrubaram outros 18.000 israelitas, todos eles armados de espada. Então todos os israelitas subiram a Betel e ali se assentaram, choraram perante o Senhor, e naquele dia eles jejuaram até a tarde, apresentaram holocaustos e ofertas de comunhão ao Senhor. E os israelitas então consultaram ao Senhor. Naquele dia a arca da aliança estava ali, e Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela. Perguntaram então: sairemos de novo ou não, para lutar contra os nossos irmãos benjamitas? O Senhor então respondeu: vão, pois amanhã, e eu os entregarei nas suas mãos. Então os israelitas armaram uma emboscada em torno de Gibeá, avançaram contra os benjamitas no terceiro dia e tomaram posição contra Gibeá como tinham feito antes. Os benjamitas então saíram para enfrentá-los e foram atraídos para longe da cidade. Começaram a ferir alguns dos israelitas, como tinham feito antes. E uns 30 homens foram mortos em campo aberto e nas estradas, uma que vai para Betel e a outra que vai para Gibeá. Enquanto os benjamitas diziam: nós os derrotamos como antes, os israelitas diziam: vamos retirar-nos e atraí-los para longe da cidade, para as estradas. Todos os homens de Israel saíram dos seus lugares e ocuparam posições em Baal-Tamar, e em emboscada os israelitas atacaram da sua posição a oeste de Gibeá. Então 10.000 dos melhores soldados de Israel iniciaram um ataque frontal contra Gibeá. O combate foi duro e os benjamitas não perceberam que a desgraça estava próxima deles. O Senhor derrotou o Benjamim perante Israel, e naquele dia os israelitas feriram 25.100 benjamitas, todos armados de espada. Então os benjamitas viram que estavam derrotados. Os israelitas então bateram em retirada diante de Benjamim, pois confiavam na emboscada que tinham preparado perto de Gibeá. Os da emboscada avançaram repentinamente para dentro de Gibeá, espalharam-se e mataram todos os habitantes da cidade na espada. Os israelitas então tinham combinado com aquele pessoal da emboscada que eles fariam subir da cidade uma grande nuvem de fumaça, e então os israelitas voltariam a combater. Os benjamitas então tinham começado a ferir os israelitas, matando cerca de 30 deles, e disseram: nós os derrotamos como na primeira batalha. Mas quando a coluna de fumaça começou a se levantar da cidade, os benjamitas se viraram e viram a fumaça subindo do céu. Então os israelitas se voltaram contra eles, e os homens de Benjamim ficaram apavorados, pois perceberam que a sua desgraça havia chegado. Assim fugiram da presença dos israelitas, tomando o caminho do deserto, mas não conseguiam escapar do combate. E os homens de Israel, que saíram das suas cidades, os mataram ali. Cercaram os benjamitas e os perseguiram, e facilmente os alcançaram nas proximidades de Gibeá, no lado leste. 18.000 benjamitas morreram, todos eles soldados valentes. Quando se viraram e fugiram rumo ao deserto para a rocha de Rimom, os israelitas abateram 5.000 homens ao longo da estrada. Até Gibeon, eles pressionaram os benjamitas e mataram mais 2.000 homens. Naquele dia, 25.000 benjamitas que portavam espada morreram, todos eles eram soldados valentes. 600 homens, porém, viraram as costas e fugiram para o deserto, para a rocha de Rimom, onde ficaram durante 4 meses. Os israelitas voltaram a Benjamim e passaram todas as cidades à espada, matando inclusive os animais e tudo o que encontraram nelas. Incendiaram todas as cidades por onde passaram. Que trágico. Isso é uma guerra civil. Exterminou com tudo. Irmão contra irmão.
povo contra o seu próprio povo. Um extermínio total. É isso que está acontecendo aqui, né? Vamos tentar entender isso e tentar tirar a aplicação para nós, porque eu digo para vocês, impressionado como que o livro de Juízes ele é tão antigo como atual. Como todas essas questões que nós lemos aqui, que o narrador, que nós acreditamos que seja o profeta Samuel, como ele quis colocar de uma forma em que, quando seus leitores lessem isso, pudessem entender detalhes importantes nos relacionamentos e em toda a problemática que aconteceu nesse livro aí. Tá? Na semana passada, nós entramos nessa segunda mostra de caso. Não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia que era certo. Não tem liderança espiritual, ela está comprometida com o pecado, não tem liderança governamental. Então, o que nós temos ali? Uma anarquia, como hoje você vê, por exemplo, no Haiti. Você já viu como é que está o Haiti hoje? Uma anarquia. Quem que está comandando o Haiti? São as gangues. É isso aqui. Então você chega lá no Haiti, não tem um governo, não tem uma liderança, cada um faz o que dá na sua cabeça, né? O líder lá, inclusive, da gangue, como é que é o nome dele? Barbecue John, churrasco, o nome do cara é Churrasco, porque ele taca fogo nas pessoas. O nome do cara é Churrasco. Eu me esqueci o primeiro nome dele, né? No primeiro caso, na primeira mostra de caso, a gente viu o lance do Mica, do levita, andarilho e da tribo de Dan. Agora surge um outro levita, uma concubina e uns vadios benjamitas, né? E a gente já falou que esses personagens são extratos da sociedade israelita da época. Isso aqui é uma mostra de caso, é um extrato, igual o IBGE. O IBGE não está mostrando para a gente como é que está o retrato do Brasil. Olha, nós tivemos, mas não sei se vocês viram isso no jornal, nós tivemos mais casamentos homossexuais, ou homoafetivo, como é chamado hoje, do que heteroafetivo no Brasil. Não sei se vocês viram essa notícia. O tanto de divórcio, as pessoas estão casando menos, e estão divorciando mais, estão todos esses dados. O que é isso? Isso é uma amostra do Brasil. Não é que todo mundo viva assim, mas a maioria das pessoas vivem assim. Então, quando ele fala de um levita, quando ele fala desses casos, ele está querendo dizer para a gente o seguinte: no geral, era assim que as pessoas viviam. Então, a liderança religiosa de Israel era uma liderança que se prostituía, eles tinham concubinas, né? As pessoas eram infiéis, elas eram injustas umas com as outras. É isso que ele está tentando nos mostrar, tá bom? É um extrato da sociedade corrompida, um caos. E esse caos, ele está estabelecido justamente no povo de Deus, isso é o maior contraste. Ele está estabelecido não é no povo cananeu, ele está estabelecido no povo da aliança, no povo pactual. Então, na semana passada, a gente viu que não há diferença, ou não havia diferença alguma, entre os israelitas e os cananeus. Não tinha diferença entre esses dois grupos, né? A cultura pagã daquela época havia contaminado totalmente o povo de Deus. Então eles escolheram rejeitar o Senhor e abraçar o mundo à sua volta. Era assim que as pessoas estavam vivendo. E esse é um cuidado que todos nós precisamos ter. O cuidado da gente não tomar a forma do mundo. Tá? Agora, veja bem, não tomar a forma do mundo não é uma decisão, vamos dizer assim, nós não tomamos a forma do mundo, melhor dizendo assim, nós não tomamos a forma do mundo por uma decisão imediata. Olha, gente, a partir desse mês nós vamos mudar a nossa igreja, e aqui agora é o seguinte: nós não temos problema com pastor divorciado, nós não temos nem problema com homoafetivo, ele pode até ser pastor da igreja. Nós fizemos uma assembleia aqui e decidimos isso. Essas coisas não acontecem assim. É um processo, né? Vagarosamente,
não é? Nós vamos adotando, nós vamos dessensibilizando. E a nossa censura espiritual, ela vai cedendo às ofertas e às pressões do mundo que estão à nossa volta, de maneira que a gente vai legitimando e nós vamos aceitando como normal aquilo que as Escrituras condenam ou, a despeito de não condenar, ela não aprova. Entende isso? A gente vai dessensibilizando, a gente vai perdendo a nossa censura espiritual ao longo do tempo. Então a gente vai legitimando comportamentos, atitudes, como se aquilo fosse normal, mesmo aquilo que as Escrituras estão condenando. A gente vai aceitando no nosso meio e tratando como normal, como, por exemplo, estava acontecendo na igreja de Corinto. Qual era o grande problema da igreja de Corinto que Paulo vai escrevendo lá? Olha, você não deve se assentar com esse irmão, você não deve comer com ele, eu daqui mesmo já condeno, eu não estou entendendo o que está acontecendo aí. Qual que era o problema lá? Havia um cidadão, uma família, que provavelmente era uma família de nome na igreja, não é? Então, qual era o lance ali? Aquele sujeito estava tendo relação com a esposa do pai, que não era necessariamente a sua mãe, mas estava vendo. Né? E a igreja não fazia absolutamente nada. Aquilo estava lá de boa, ninguém confrontava, ninguém falava. Aquilo foi aceito pela comunidade. Ninguém tinha coragem de ir lá e confrontar o cara. Né? E Paulo vai dar a posição dele. Então, essas coisas vão entrando e nós vamos legitimando e nós vamos aceitando. Então, nós começamos a aceitar, por exemplo, a ideia de que um namorado com a menina e tal pode ter relação antes do casamento, porque todo mundo tem. Qual é o problema? Tem que se conhecer antes. Né? A gente vai legitimando essas coisas. E isso é um exemplo, poderíamos usar tantos outros exemplos aqui que nós vamos legitimando. Tá? E diante disso, dessa aceitação, desse tomar a forma do mundo, nós vamos deixando de ser o que Pedro, lá na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 9, ele diz para nós que nós somos. Ele vai dizer assim: vocês são geração eleita, vocês são sacerdócio real, vocês são nação santa, vocês são povo adquirido por Deus, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, você vai deixando de ser isso, porque você vai tomando a forma do mundo. Então, o povo de Israel, na época de Juízes, ele já não era mais, ele não tinha mais esse testemunho, esse povo que é o sacerdócio santo, né? Eles deveriam ser testemunha de Deus para o mundo à sua volta, mas eles fizeram o contrário, eles assumiam gradativamente essa identidade. E nós passamos a viver, como Paulo disse lá em Efésios, no capítulo 4, versos 18 a 19, obscurecidos no nosso entendimento e separado da vida com Deus por causa da ignorância que nós estamos, devido ao endurecimento do coração, tendo perdido toda a sensibilidade e se entregando à depravação e cometendo com avidez toda espécie de impureza. Isso é o retrato de Juízes. E olha que esse texto de Efésios foi escrito dezenas de anos depois, e dezenas e centenas e milhares de anos depois, nós hoje falamos da atualidade disso. É assim que o povo de Deus vai deixando de ser povo de Deus e vivendo como o mundo. Né? Então, depois que o levita, sem nome, repartiu o corpo da sua esposa em 12 pedaços e distribuiu, né, por toda essa região, os israelitas fizeram algo que eles não faziam há muito tempo, eles se reuniram como um homem só. É assim que a gente quer que a igreja seja. Imagina se todos nós nos reuníssemos como um só. Né? Que nós pudéssemos nos ver nessa unidade. O povo de Deus está fazendo isso aqui agora. Depois de muito tempo, eles se reuniram como um homem só. E o texto diz que todos os israelitas de Dan a Berseba, de Gileade, saíram como um só um homem e se reuniram numa assembleia perante Deus. Eles se reuniram como um homem só. Uma união que, infelizmente, não era para o bem, era uma união para a destruição. Eles não se uniram para o bem. E quando o povo de Deus estava reunido ali naquela assembleia, levanta o levita. E o que o levita faz? Presta atenção nisso, tá, gente?
Esse tipo de fala que eu vou dar para você agora, para essa meia dúzia de gente que está aqui. Hoje veio pouca gente, o pessoal viajando, chuva direto, não é? Ouça o que o Espírito tem para dizer. Né? Você tem uma assembleia de mais de 400 mil homens reunidos, como um homem só, e o levita agora vai dar a versão dele do que aconteceu. Eu tenho uma coisa para contar para vocês. O que aconteceu, homem? Eu tenho algo para dizer. Nós recebemos um pedaço da sua mulher. Que história é essa? Que perversidade é essa? Não é? E ele conta uma versão. Mas a versão que ele conta é uma versão manipulada. Ele não conta os fatos em detalhe, ele conta a versão dele. E ele omite fatos importantes. Ele contou de um jeito como se ele fosse uma vítima daquilo ali. E a gente viu na semana passada que ali não tinha vítima. Todos ali eram pecadores e todos tinham seus problemas. Todos ali erraram. Os caras erraram em violentar a mulher dele, erraram, mas ele errou em entregar a mulher dele para aquilo. E foi dormir. Não foi isso que ele fez na semana passada? Não era ele não era santo coisa nenhuma, mas ele conta a história como se ele fosse a vítima. Então o levita, marido da mulher assassinada, disse: eu e a minha concubina chegamos a Gibeá de Benjamim para passar a noite. Durante a noite, os homens de Gibeá vieram me atacar e cercaram a casa. A intenção era me matar. E aí eles violentaram a minha concubina. Não foi isso que aconteceu. Primeiro, não foram os homens de Gibeá, foram alguns vadios de Gibeá. E ele coloca todo mundo no mesmo pacote. É como se chegasse aqui na igreja e dissesse assim: todos os homens da igreja são ruins. Eles fizeram isso não foi. De repente, foram uns 2 ou 3 que fizeram. Né? Foi 2 ou 3 que contaram uma coisa que não falaram uma coisa que não devia falar. Mas toda a igreja é fofoqueira, toda a igreja é mentirosa. Traça um perfil errado. Né? Às vezes é uma pessoa que está em pecado na igreja, toda a igreja é pecadora. Lá na primeira igreja batista aceita tudo. E não é assim. Foram alguns homens vadios. Né? A intenção, outra coisa que a gente vê aqui em segundo lugar, que os homens bateram na porta lá onde ele estava, a intenção não era matar ele. A intenção era ter relações com ele. Mas ele está dizendo: eles vieram aqui para me matar. E depois ele diz que os caras não conseguiram matar ele, então violentaram a concubina. Não foi isso que ele disse? Mas não foi isso. Ele é que entregou a concubina no lugar dele. Porque os caras não queriam a concubina dele. Ninguém falou na mulher dele. Os caras queriam os homens da casa. Ele foi, pegou a mulher e deu no lugar dele. Então ele tá manipulando os fatos e está fomentando no povo de Israel aquela coisa da vingança, porque agora ele é uma vítima, ele está contando a história dele. Tá? Então a questão é, como a gente viu na semana passada, não há inocente aqui nessa história. Todos eles são pecadores, não há ali nenhum justo. E o levita está provocando uma guerra civil por algo que ele também não é inocente. Não é? Mas ele conta essa história como se ele fosse uma vítima. Pensa bem, gente, como que isso é atual? Isso acontece no meio do povo de Deus hoje. Você já ouviu alguém sair de uma igreja e chegar na sua igreja ou na sua casa e contar que ele saiu daquela igreja porque ele é que é o problema? Você já ouviu isso? Eu sou pastor. Você não tem ideia de quantas pessoas nesses 10, 20 anos de ministério pastoral chegaram a mim contando histórias e chorando como se elas fossem vítimas espirituais. E não são. As pessoas chegam nos lugares, elas contam as suas versões, as suas histórias. Não é que a história da pessoa é mentirosa, ela só é manipulada. Os fatos não são revelados como, de fato, eles aconteceram. Não é? E a gente vai vendo ali aquela fomentação da discórdia
no meio do povo ali, por uma versão que está sendo contada de forma só aquilo que interessa, não é? E isso vai gerar uma guerra civil no povo de Israel, né? E ali o levita não era inocente coisa nenhuma, né? No geral, as pessoas contam as suas versões. E nessas versões, elas são mais vítimas do que causadoras. Não é que o povo de Gibeá era inocente, aqueles homens, não é sobre isso. Mas ele também não é inocente. E ele não diz para o povo, gente, olha, realmente eles pediram os homens, eu que acabei dando essa mulher, fui dormir no dia seguinte, estava tratando minha mulher igual um cachorro. Essa é a verdade. Não é? A culpa não foi tanta dos caras, eles são errados também, mas eu também estou, eu não protegi a minha esposa. Eu não cuidei dela, eu dei ela no lugar do meu servo, porque ela vale menos do que meu servo. Por que ele não falou isso, que é a verdade? Não é? Ele vai ali e conta a história de um jeito que porque ele queria uma vingança, obviamente, né? Então, isso é um problema, pois quando as pessoas contam as suas versões manipuladas, elas colocam irmãos contra irmãos, que é o que está acontecendo aqui. Então, se eu tenho um relacionamento de amizade com o Moura e eu conto a minha história para ele, ele se condói por mim e eu vou inflamando o coração dele contra os outros irmãos. Olha o problema que vai causando. Essas versões vão colocando umas pessoas contra as outras, né? E esse levita está tentando fazer o quê? Angariar simpatizantes e convencer esse simpatizante a lutar contra os seus próprios irmãos. E talvez esses homens jamais se reuniriam ali para fazer uma coisa boa. Talvez jamais se juntassem para orar juntos, para evangelizar, para cultuar, para adorar, mas para brigar eles se reuniram. Há muitos anos atrás, eu era membro de uma igreja que estava em sucessão pastoral. E essa igreja estava vivendo um momento bem tenso, muito dividida. E a gente sabia que muitas pessoas eram membros daquela igreja, mas não frequentavam mais os cultos. As pessoas não iam na igreja mais. Tinha sempre aqueles, né, que estavam tentando sustentar a igreja, que estava ali, que orava junto, que fazia sucessão pastoral, mas uma grande maioria já não tinha essa coisa com a igreja. E quando a igreja entrou em sucessão pastoral, 2 nomes foram colocados lá. Né? E essas 2 pessoas, elas foram muito disputadas pela igreja, tanto que o pastor que ganhou a sucessão, ele entrou quase que com 50% mais um voto. Já pensou um pastor assumir uma igreja dessa? 50% mais um? Ou seja, metade praticamente da igreja votou no outro candidato. Não é? E ele assume ali. Né? Mas no dia da assembleia, para decidir, eu estava lá. Né? Marina também estava, né, Marina? Você estava também. Já era casado? Já, né? Você estava lá, estava eu e a Marina, a gente era recém-casado. Gente, presta atenção, tinha gente lá que eu não via 2 anos, mas o nome estava no hall de membro da igreja. Parece que fizeram igual partido político que aluga um ônibus e sai catando as pessoas. Naquele dia eles se reuniram como um só homem, só que ele tinha 2, né, porque estava dividida a igreja. Então o povo parece que para orar, para se santificar, para adorar, não tem motivação para reunir, para aprender junto, não tem motivação. Mas faz uma assembleia para discutir um problema que todo mundo sai da toca. Mas para arrumar confusão, todo mundo sai da toca. Uhum. Todo mundo sai da toca. Problemático. Isso. Sai todo mundo da toca, se junta como um só homem e compra a briga daquela pessoa. E quando compra a briga daquela pessoa, o que acontece? Inflama irmão contra irmão e começa então a balbúrdia, a guerra, o sangramento no corpo. De que é o que vai acontecer aqui? Gente, o que tem aqui não é uma coisa comum, isso aqui houve um genocídio grave aqui, por conta da inflamação de um levita. Quem é o levita, gente? É um sacerdote da casa do Senhor. É como se fosse o pastor hoje. É esse cara que está inflamando. Você está entendendo o mistério da coisa aqui? E aí, veja bem, o povo de Deus está se reunindo não para fazer o bem, mas para o massacre, para a morte, para a destruição. Quando Sansão enfrentou os filisteus, ninguém se reuniu com ele para ir contra os filisteus. Ele fez isso sozinho.
né? Agora, eles se juntam como um só homem para lutar entre si. Né? Para lutar com os de fora, pela causa, ninguém se reuniu. Agora, para brigar um com o outro, vamos reunir. Né? Um outro ponto aqui a ser destacado é a reação dos benjamitas. Isso aqui é outro ponto importante, gente. Presta atenção nisso. Ontem eu falei no grupo de homens, quarta-feira aqui, que se eu pudesse arrastar todo mundo para vir à igreja ouvir isso, eu não sei se está sendo gravado isso, filho. Bacana, bota isso para gravar lá. Beleza? Olha o outro ponto aqui, muito interessante, que foi a reação dos benjamitas. Quando os israelitas foram pedir justiça pelos homens vadios, né, entrega para a gente esses homens, eles negaram entregar. Eles se armaram para a guerra. Tá certo? Imagina que nós estamos com um problema e pedem a cabeça do irmão Carlos aqui, que fez uma besteira, assaltou um banco ali, correu aqui para dentro, ele aqui da igreja, estava desesperado, não é? O seu Carlos jamais vai fazer isso, por isso que eu estou usando a pessoa dele. Né? Pode usar, seu Carlos, sua pessoa de exemplo? Cara, então, o seu Carlos entrou doidão dentro do banco ali, roubou e correu aqui para dentro. E aí está todo mundo ali pedindo a cabeça dele e a gente não dá. E nós entramos na frente dele e tal. Foi isso que aconteceu aqui. Tá certo? Não entregaram. Tá? Então, verso 12 diz que as tribos de Israel enviaram homens a toda a tribo de Benjamim, dizendo: o que vocês dizem a respeito dessa terrível maldade cometida no meio de vocês? Entreguem para a gente esses canalhas, para que a gente mate eles e elimine o mal de Israel. Mas os benjamitas não quiseram ouvir os seus irmãos israelitas, né? E eles se armaram para a guerra. Sabe o que aconteceu aqui, gente? O sangue, a amizade, o parentesco falou mais alto do que aquilo que era justo. Ok? O parentesco, o sangue, a amizade falou mais alto. Eles não queriam saber da gravidade do erro. Nós temos que protegê-los, não é? Isso pode parecer certo. Talvez nós teríamos dificuldade de sangrar na própria carne para manter a ordem, mas esse comportamento ele é prejudicial à Igreja de Jesus. Ele prejudica o corpo porque a ética, a moral, a santidade e a própria Escritura é colocada em segundo plano. Então, porque é meu parente, porque é meu amigo, mesmo ele estando errado, eu vou contra toda a igreja para proteger ele. Eu compro a briga porque é uma pessoa que eu gosto. Eu não confronto ela. O Júlio me contou uma história que ele foi injustiçado aqui no louvor, mas eu percebi que ele não é tão inocente assim, mas eu compro a briga dele porque ele é meu amigo, porque eu gosto dele. Isso aí é muito perigoso, porque prejudica, isso causa divisão, isso causa fragmentação do corpo de Cristo. O reino, o evangelho, a imagem de Cristo, tudo isso é prejudicado quando nós temos essas proteções até quando a pessoa está errada. A família, os amigos passam a ser os meus ídolos, porque por eles eu sou capaz de fazer qualquer coisa. E não é bem assim que funciona, não é? Os erros precisam ser confrontados. Os erros precisam ser tratados, independente do grau de relacionamento que nós temos com as pessoas. Então, se há distorção, isso não pode ser omitido em nome da amizade. Não pode. Não é porque o meu filho ou a minha esposa traz para mim uma narrativa, conta para mim uma versão, que eu pego a narrativa e a versão deles como verdade absoluta. Eu não faço isso. Eu tento entender o caso. O que aconteceu? Qual é a sua participação nisso? Houve injustiça contra você ou você tem parte nisso também? Ainda que foram injustos contra você, mas o que em você também provocou esse comportamento em relação a isso tudo, a essa questão? Então eu não pego narrativas da minha família e pego aquilo como uma verdade absoluta que eu não quero nem saber de fato o que aconteceu, simplesmente eu tenho que defender. Não é assim que funciona, não é? Então, o que a gente vê aqui a seguir são os resultados dessa inflamação feita por esse levita. Não vai ser uma guerra comum, isso vai provocar um genocídio feito por um homem só.
ele provocou, ele inflamou o coração das pessoas. E nesse processo, eles vão lá ainda e consultam o Senhor. Mas um povo nessas condições tem condições, tem discernimento de saber qual é a vontade do Senhor? Então, quem vai atacar primeiro? Os da tribo de Judá. Em nenhum momento Deus falou no entendimento, ou nas escrituras daqui, que Deus daria a vitória. Vai lá, a tribo de Judá. Essa tribo já foi selecionada lá no capítulo 1 para atacar uma vez, manda ela de novo, não é? E essa mesma tribo que recebeu a ordem de atacar lá no primeiro capítulo os cananeus, agora eles vão atacar os seus irmãos. E os israelitas, então, perdem a primeira batalha. Eles voltam para consultar o Senhor, e mais uma vez, acreditando que teriam a vitória, o que não foi falado ainda, eles perdem novamente, não é? E na terceira vez, eles buscam o Senhor de forma mais intensa. E o texto diz que todos os israelitas subiram a Betel e ali se assentaram, chorando perante o Senhor. E naquele dia jejuaram até a tarde, apresentaram holocaustos, ofertas de comunhão ao Senhor. E os israelitas então consultaram o Senhor. Naqueles dias a arca estava ali, Finéias era o sacerdote, ministrava perante a arca do Senhor, e perguntaram, nós vamos sair de novo ou não para lutar contra os nossos irmãos? Deus então responde, vai, porque eu vou, sim, agora eu vou te dar a vitória. Então veja bem, agora o Senhor daria a vitória. Por quê? Porque é assim que o povo de Deus deve viver. É para isso que o povo de Deus deve se reunir, para orar, para jejuar, para confessar os seus pecados, para cultuar o Senhor. Se eles vivessem dessa forma, eles não estariam naquela situação que eles estavam. E todo esse massacre, então, foi iniciado por um homem que queria apenas uma coisa: vingança. Era o seu desejo, o desejo do seu coração. A amargura estava no coração desse homem. Ele não se preocupou com ninguém além de si mesmo. Imagina isso. Imagina quantas pessoas, às vezes, saem das suas igrejas e com amargura no coração e sem se dar conta, nutrem amargura e desejo de vingança por aquela igreja. Ah, tomara que aquilo lá dê errado. Até porque se der errado vai provar que eu estou certo. Não é verdade? Então tomara que aquela igreja seja pouco frequentada. Tomara que aquele pastor se dê mal. Tomara que aquele povo briga, porque quando eu estava lá, não é? Era eu que sustentava aquilo lá. Era a minha oração, era a minha presença. Agora tudo vai acabar porque eu saí, mas não acontece. A amargura está no coração, o desejo de vingança está no coração. Mas a igreja de Cristo não é nossa. Não adianta querer nutrir esse desejo pela igreja de Jesus, porque isso não vai dar certo, porque a igreja é dele, não é? E aí, veja bem, esse massacre acontece por esse desejo de vingança, essa amargura. Então pessoas ficam à espera que tudo dê errado, tentam aliciar pessoas a seu favor com as suas versões distorcidas dos fatos. A amargura causa morte no povo de Deus. Mas se talvez, se alguém tivesse discernimento na hora que o levita contou aquela história, talvez se algum irmão corajoso e cheio do Espírito tivesse confrontado aquele levita e dito para ele, conta essa história direitinho para nós, vamos ouvir uma outra versão. Talvez se os benjamitas tivessem tratado o pecado dos seus, em vez de protegê-los. Talvez se algum benjamita, sem medo de perder a amizade, tivesse confrontado o pecado daqueles vadios. Talvez não tivesse havido tantas mortes no meio de Israel. 26 mil benjamitas morreram. E muitos israelitas morreram também, porque não houveram ali no meio do povo de Deus homem com discernimento que pudesse dizer assim, olha, eu te considero pra caramba, você é meu amigo, a gente come churrasco junto, mas você já pensou que talvez você possa estar errado nessa história que você está me contando? Talvez você já pensou que, a despeito lá da sua igreja não está tão certa, do seu pastor não está tão certo, do seu líder lá da música ou da escola, ou aquele líder que te confrontou não está tão certo, mas talvez você também não está. Talvez você também tenha um tipo de comportamento, postura e fala que provoca esse tipo de coisa. Talvez se isso tivesse acontecido, não tinha havido tantas divisões ali, tantas mortes naquele meio.
Talvez a igreja de Cristo fosse mais unida, talvez teríamos mais pessoas tratadas de suas amarguras, em vez de amizades vazias e amizades só de aparência. Talvez tivéssemos menos pessoas saindo das igrejas. E se saíssem, sairiam com a plena convicção de que precisavam também de cura para suas amarguras e seus desejos de vingança. Se tivessem homens e mulheres confrontadores, corajosos, cheios do Espírito, que pudessem dizer: olha, meu irmão, eu te amo, eu entendo a sua amargura, eu entendo o desejo do seu coração, mas você também precisa ser tratado. Você também precisa de cura no seu coração. Muito menos problemas nós teríamos no meio do povo de Deus. Eu quero concluir com a seguinte pergunta: como é que a gente vence esse mal da amargura? E a palavra-chave, sabe qual é? Perdão. O povo de Deus precisa aprender a exercer perdão. Nós precisamos entender primeiro o que é perdão. E para a gente entender o que é perdão, nós precisamos olhar para Cristo e nós precisamos olhar para nós mesmos. Nós devemos muito mais a Cristo do que qualquer ofensor nos deve. Ok? O perdão, ele só é possível quando nós entendemos o Evangelho de Cristo. O perdão está na base do Evangelho. A amargura é fruto do pecado. Entende isso? O perdão está na base do Evangelho. Evangelho e perdão são termos intercambiáveis. Amargura e pecado são termos intercambiáveis. Se temos amargura contra alguém ou desejo de vingança, seja uma pessoa, seja uma instituição, nós precisamos orar por isso. Orar pela pessoa, orar pela igreja e buscar reconciliação. Isso é libertador. A amargura não. A amargura, ela aprisiona, ela destrói. Esse levita estava cheio de amargura no coração. Ele não estava preocupado ou em luto pela sua mulher que havia morrido. Não era sobre isso. Era sobre um bem que foi roubado dele, que foi tirado dele. E ele pega essa mulher, corta em 12 pedaços e provoca o mesmo desejo. Ele tenta aliciar pessoas para ficar do lado dele e passar para essas pessoas o mesmo sentimento de amargura e vingança. E o povo de Deus então se reúne como um só homem, mas não para fazer uma coisa boa, mas para sangrar os seus próprios irmãos, para dividir os seus próprios irmãos, para matar os seus próprios irmãos. Amados, nós precisamos ter coragem de confrontar, no amor e no espírito. Isso é um gesto de amor. Quando eu confronto você e digo para você: olha, eu te amo, mas presta atenção, bicho. Eu faço isso com meus parentes, com meu filho está aqui, ó. Uma das pessoas, né, porque eu tenho outra filha, eu tenho minha esposa, que eu mais amo nesse mundo, que eu sou capaz de morrer por ele. Quantas vezes eu chego para o meu filho e falo: meu filho, com todo o amor que eu tenho por você, mas eu não concordo com isso aí não. Não é assim não. Por que eu faço isso? Porque eu o amo. Porque é um gesto de amor. Porque se eu chegar para ele, sempre abraçá-lo e dizer: meu filho, eu estou contigo nessa amargura do seu coração. Nossa, eu vou jogar ele num buraco, num precipício, que ele nunca mais vai sair de lá. E a gente precisa fazer isso com os nossos irmãos. Olha, você não está errado de tudo, mas tem amargura no teu coração. Tem desejo de vingança no teu coração. Deixa eu orar pela sua vida, para Deus te libertar disso. Porque você também tem culpa. Você não contou a história direito. É telefone sem fio. Eu sempre digo, para a gente terminar, que a gente acha que o lobo é mau porque a gente só ouve a Chapeuzinho Vermelho. Senta com o lobo que ele vai dizer a versão dele. E ele vai dizer: pastor Paulo, eu não sei o que aquela moça estava fazendo daquele jeito, no meio da floresta, com aquele cestinho de maçã. Aquilo é laço, pastor. Ela veio provocar que essa moça tinha que vir aqui dentro, com essa maçã aí.
Isso não é inocente não, pastor, não é bem assim como ela está contando. Ela não é aquela mocinha de vermelho com a cestinha de maçã. Eu sou mal, mas ela também é. Então a gente tem que ouvir sempre as coisas e analisar com discernimento no coração. Amém? Vamos orar ao nosso Deus, vamos ficar de pé. Esse livro de Juízes, ô loucura! Eu queria ter mais sabedoria e tempo para meditar nele. Se eu tivesse só ele para pregar, talvez a gente entrasse mais nesse mundo. Porque precisa de meditação e entender esses movimentos para extrair aquela vitamina que tem ali dentro. Mas aqui é muito atual esse material. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Aplica ao nosso coração nesta noite. Nos fortalece. Nos dê coragem, meu Deus, para fazermos aquilo que a tua palavra diz para nós fazermos. Nos ajuda, ó Deus, a não sermos omissos, porque a omissão também é tão grave como a mentira ou como qualquer outro pecado no meio do teu povo. Mas levanta no nosso meio homens e mulheres que no espírito e no amor tenham coragem, ó Deus, e discernimento para exortar, para encorajar e para cuidar uns dos outros. Em nome do poderoso Jesus Cristo é que oramos hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe as vossas vidas.